Salve marujos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Confraria Bussulano. Se você ainda não conhece o Confraria Bussulano, eu vou aqui te apresentar, vou te falar o que é o Confraria Bussulano. A Confraria Bussulano é aquele podcast mais empresarial, digamos assim, onde nós convidamos aquelas marcas que de alguma forma nós acreditamos no trabalho delas, na mensagem que elas estão construindo, né, divulgando por aí, e aquelas marcas que também, de alguma maneira, também acreditam na nossa mensagem, que também fazem algum tipo de parceria conosco. Ou seja, nós convidamos nossos amigos, nossos colegas, nossos parceiros para estar batendo um papo conosco, falando um pouco sobre a sua marca, falando sobre o seu nicho, sobre o seu negócio. E hoje eu não poderia, né? Estou até devendo, que já devia estar aqui há muito tempo, não convidar nosso amigo, nosso parceiro, que acredita no nosso projeto desde o primeiro dia, literalmente. Para quem não conhece a história, no primeiro dia que nós decidimos construir esse projeto, esse estúdio, esse anjo aqui, né, o Wesley, já acreditou na gente, já acreditou no nosso projeto e já se colocou à disposição de nos ajudar na parte tecnológica, na parte de internet, que ele já vai explicar daqui a pouco, e se tornou nosso parceiro. E eu fico muito feliz de ter ele como parceiro, como amigo. E hoje eu convido aqui ele para contar a sua história. Então, seja bem-vindo, Wesley, da Ideal Suporte. Te agradecer aqui mais uma vez. E vou pedir para você se apresentar para o nosso público e contar também o que é Ideal Suporte. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, é uma honra para mim. Como você disse, a gente acompanha vocês e para a gente, assim, torcer pelo crescimento de vocês, na mesma satisfação que a gente torce pelo nosso. Virou irmão, parceiro, tá? Então, realmente, para a gente é uma honra. A Ideal Suporte, hoje, a gente o nosso foco, né, é tecnologia da computação, né, infraestrutura em geral, qualquer área de informática, mas a gente também tem um nicho de segurança, né, segurança eletrônica, né, só segurança da informação, são um nicho diferente, segurança eletrônica, que é uma grande procura atualmente, né, então a gente trabalha nessa área, a gente está entregando, a gente conseguiu fundir as duas coisas, né, a segurança eletrônica ela precisa muito da parte de TI, então a gente fundiu as duas coisas ali para conseguir entregar uma qualidade acima do padrão de mercado. Entendi. Mas eu já queria te perguntar então, Wesley, para a gente enfatizar melhor, conseguir explicar melhor para as empresas. Hoje o seu foco é dedicado a prestar serviço para empresas, é isso? Ou Exatamente. seja, hoje o teu foco é entregar soluções tecnológicas para os negócios. Me diz aí que tipo de soluções, com mais detalhes, essas empresas precisam e talvez elas não utilizem. Claro, claro. Porque assim, tem um ditado, né, que a gente sempre brinca, né, que a gente só lembra que o telhado está furado quando chove. Ou seja, às vezes precisa ter um BO para a gente entender que a gente precisa daquilo. Exatamente. E eu imagino que não seja assim, que talvez tem serviços que todas as empresas precisam, deveriam ter, um profissional ali cooperando com elas e talvez elas não utilizem. Quais seriam? Thiago, a realidade hoje ainda está um pouco atrasada, né? O mercado ainda trabalha dessa forma, solucionando depois do problema, né? E tecnologia ela cobra mais preparação. A tecnologia é tanto que uma das coisas que mais se fala em TI hoje é backup. Backup está prevenindo alguma coisa. Você está já imaginando que pode ter um problema e prevenindo isso. O que seria o backup? O backup de informações, salvar, nuvem, essas questões, né? É só uma das partes da tecnologia que é o foco, é a importância, né? E quando se fala que as empresas estão remediando ao invés de investir, significa que backup, a maioria delas não tem. Você chega para uma empresa hoje e pergunta onde você está salvando seus arquivos. Primeiro elas pensam ali alguns minutos para tentar enquadrar aquela pergunta, porque nem isso ela controla, né? Então, tipo assim, a parte de TI ela exige muita preparação para as empresas. Não é só você montar uma empresa, compra um computador, dois, aluga uma internet e daí pronto, começa a utilizar. Aquilo vai tomar uma proporção e aí você precisa estar preparado para o pior, né? A parte de contrato de TI, a parte de prestação de serviço de TI, ela vem exatamente para tampar esse buraco. A gente entrega já uma tecnologia prevendo qualquer tipo de problema,
Para você ter ideia, uma coisa que a gente incluiu na nossa empresa, que muitas empresas de TI não entregam, é computador de backup para cliente. O cliente deu pane no computador dele. Ele, agora eu não tenho como investir em outro computador. Calma, por 7 dias a gente empresta o computador para você. E aí você tem 7 dias aí para correr atrás de um computador, sabe? A mesma coisa a gente faz com câmera, essas situações assim. Então, tipo assim, porque a gente vê que essa é a necessidade. E a situação financeira das pessoas, às vezes, não permitem que faça esse tipo de situação, né? Colocar um computador de backup, um servidor extra, uma internet extra. Internet, por exemplo. Eu tenho algumas empresas que trabalham online, o sistema é online, e aí essa empresa só tem um link de internet. Então, se aquele fornecedor tiver algum problema, aquela internet cair, o sistema parou, né? E quanto que é 2 internet hoje na empresa? Você não vai pagar mais do que R$200 por mês. Então, a gente faz esse meio de campo entre o fornecedor e o cliente, né? Então, o contrato de TI, o serviço de TI programado, ele trabalha nesse nicho, entregar tudo o que o cliente precisa. Quando você trabalha avulso, uma visita ou outra, acaba não tendo esse tipo de suporte, entendeu? Não, pelo que você está falando aí, o nome soluções não é à toa, né? De fato, é isso que vocês Exato. entregam. Soluções que, às vezes, a gente, como pessoa que não é da área, não vai pensar nunca que precisa disso. Não vai achar importante. Mas você, como especialista, acaba dando essa consultoria para a gente, de certa forma, né? Para a empresa, explicando a ela por que ela precisa daquilo. E a importância, acredito eu, do contrato deve ser o fato de você não pode também confiar, né? Seus dados, suas informações, sua empresa, a serviço avulso, que o cara pode estar nesse mês, no mês que vem você não sabe quem é. Exato. Então, o ideal, acredito eu, que é você ter uma pessoa de confiança, uma empresa de confiança, que você vai confiar nos funcionários, vai confiar na equipe, que vai estar sempre lidando com aquilo. Hoje tem uma lei, né, que protege os dados, informação, consumidor, essas coisas, que é a Lei de Proteção Geral de Dados. Então, tipo assim, quando a gente coloca o nosso técnico, o nosso funcionário dentro de um cliente para cuidar de um servidor, cuidar de um sistema, um backup, a gente está colocando ele com acesso a essas informações. Então, a gente responde por aquela segurança, né? Então, tipo assim, a empresa se prepara estruturalmente exatamente para ter essa qualidade lá na ponta, né? Então, por isso que às vezes a gente acaba focando mais nesse atendimento de contrato do que o atendimento avulso, né? Porque a gente prepara fisicamente a empresa para entregar essa qualidade, né? Igual você falou aí do nome Soluções. Outro dia eu conversando com o meu funcionário e ele citou uma dificuldade que o cliente estava tendo, né? E aí partiu para uma área que não era nossa, que era a questão elétrica, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim: se a gente não conseguir solucionar essa área, nem que seja colocando ele direto com um profissional de elétrica, pode tirar Soluções do nosso nome. Mas a elétrica não é com a gente. Não, a fazer funcionar é com a gente. E aí, se depende da elétrica, a gente vai fazer essa amarração para ele, a gente leva ele até o... Por isso que no nosso nicho a gente acaba tendo que ter vários parceiros profissionais na área de internet, elétrica, até infraestrutura, pedreiro. É engraçado isso, eu ia te falar justamente isso agora, porque assim, quando a gente fala de TI, sabe, eu pelo menos quando vem na minha cabeça TI, a gente logo imagina o quê? Aqueles profissionais engomadinhos, ar-condicionado, todo mundo de óculos, blusinha branca. Aí eu chego e vejo o Wesley de escada nas costas. Exatamente. 15 ferramentas, mala. Eu falo, o que é isso, Wesley? Você é TI ou você é peão? Rapaz, a gente pegou um serviço uma vez um cliente e ele contratou o pedreiro para passar a tubulação, essas coisas. A parte de infraestrutura de TI é a mais puxada, né? Que é cabeamento, montar rack, equipamento. Por quê? Normalmente, prédio, obra em geral, eles não preparam a tubulação, a estrutura em geral para isso. Então, você chega, sempre tem um empecilho, sempre tem alguma coisa que você acaba tendo que ajeitar. E a gente pegou um cliente que já estava fase final da obra e os dutos que eles passaram no chão para interligar as salas e tudo não eram o bastante. A gente foi lá e viu a situação, fomos, voltamos para o escritório, chegamos lá depois com marreta, talhadeira e cortamos o piso do cara, trocamos o duto, o pedreiro dele veio e tampou. Então, tipo assim, foi uma solução. A gente não tinha o profissional já de imediato para fazer, entendeu? A obra precisava, tinha prazo, e
Então a gente virou pedreiro. Eu tenho até um vídeo sobre a situação que a gente gravou, mas é aquela situação, para você entregar o serviço pronto não pode ter limite, entendeu? E isso às vezes corta um pouco no nosso bolso, que acaba pagando um profissional para fazer um serviço que não é aquele, então você tem que acabar recompensando por isso, né? Mas o importante depois é entregar o serviço realizado. E para o empresário, é mais mais lucrativo para ele ter vocês como por contrato do que por avulso? Com certeza, contrato, né? Porque o contrato você consegue prever a tua situação financeira para investimento, né? Vamos supor, se eu tenho uma quantidade de contrato que eu vou precisar ter em média aí 6, 7 atendimentos por dia, então eu tenho que calcular o custo que eu vou ter de funcionário para esse tipo de atendimento, né? Então, é tanto que até os contratos a gente vai alinhando com o tempo. Por exemplo, se a gente fechar contrato numa empresa que ela tem uma quantidade de 10 computadores, ao longo do ano aquela empresa vai crescer e vai chegar a um total de 20 computadores no final do ano. Então, a gente tem que sentar e rever aqueles contratos, porque 10 computadores tem uma quantidade de solicitação de atendimento, né? 20 computadores, obviamente, essa quantidade aumenta. Então, se a gente não rever esses valores, não tratar de negociar, a gente não vai conseguir entregar o atendimento, que é o que a gente promete, atendimento em menos de 24 horas. Né? Vai aumentar a quantidade de solicitação de computador e não vai aumentar a quantidade de profissionais para fazer esse atendimento. Né? Então, o contrato ele nos dá essa liberdade de fazer esse balanço financeiro. Você tem quantos clientes de contrato? Eu tenho esse número de clientes. Faz um levantamento de quantos chamados. Quantos técnicos eu vou precisar? Né? Já o avulso, ele vem mais para fechar aquele buraquinho ali no mês, entendeu? Sabe? Aquele desfalque que aconteceu, ou um extra para a gente fazer um investimento. Mas o que carrega mesmo a empresa são os contratos. Entendi. Ué, assim, você está falando aí, às vezes a gente falando assim sobre a prestação de serviços de TI para empresas, acaba dando aquela ideia de que nós estamos falando de empresas gigantes, de empresas grandes, de empresas com muitos funcionários, empresas com muitos setores, empresas com muitas máquinas, mas existe a necessidade da contratação dos serviços para dar o suporte para uma empresa pequena, por exemplo, negócios menores. Então, existe? Ou claro. Dá para o cara se virar sozinho? O que você acha? Então, a partir do momento que você adquire qualquer tipo de empresa, né, vai iniciar um projeto, um negócio, você já precisou de um computador. E aquele computador já tem que estar preparado para isso. Os primeiros atendimentos, qualquer técnico avulso vai te dar o que você precisa, que é fazer um upgrade no seu computador, mas vai chegar um tempo que você vai começar a marcar uma reunião, vai ter aqueles horários fixos para você poder trabalhar, não vai poder falhar naquele momento, então você tem que ter um suporte mais adequado. Então depende muito da produção da tua empresa. Tá? Passei de 2 computadores, então você já começa a se preocupar. Se você comprou 2 computadores, você não está jogando dinheiro fora, então você vai comprar porque você realmente precisa. Se um parar, a sua produção para. Então é esse cálculo que o cliente tem que fazer. Quanto que vale hoje uma produção minha parada? Né? Então, até porque o contrato ele é por número de computadores, por número de câmeras, então você não vai pagar muito, né, tendo um consumo pequeno. Então, acaba que os nossos contratos eles abraçam tanto o cliente inicial de um computador, como o cliente que tem uma quantidade grande de computadores. Então, não tem essa questão assim de não precisar, até porque qualquer serviço que você vai fazer hoje, você tem que ter integração com nuvem, né? Até uma empresa, vamos supor, tira fotos, né? Você vai trabalhar com fotografias, você está salvando aquilo ali em algum local. Pendrive? Não pode ser. HD externo não te dá aquela segurança que você precisa. E aí onde é que você vai contratar uma nuvem que te atenda? O profissional vai te entregar alguma coisa melhor. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente, para quem às vezes não tem entendimento sobre isso, né? Talvez não tenha ouvido falar assim com tanta veemência, é justamente essa questão da nuvem. O que seria a nuvem? Como que a nuvem atua? Porque hoje a gente guarda nossas informações no pendrive e o HD externo, né? Exato. Só que pode parar o HD, dar pau e a gente perde tudo, né? Basicamente é isso, né? Difícil de recuperar. Na nuvem a gente conhece aquela nuvem que a gente usa no celular, né? O Google Drive, Google Drive, as básicas ali. Sim. E aí tem gente que até paga, né? Pacotes ali maiores para poder ter mais espaço. Como que é a nuvem de vocês? O que é a nuvem de vocês?
Então, hoje em dia, eu costumo comentar assim, só fica sem backup quem quer. Porque qualquer propaganda da internet já fala alguma coisa sobre isso. Temos uma espécie uma vasta quantidade de nuvens disponível para usuários, né? E o usuário vai se adequar àquela que atende ele melhor. Então, hoje não existe nuvem ruim, nuvem boa, tudo é nuvem, eles te entregam. O que está por trás disso, quem são os profissionais que vão te atender, né? Por exemplo, o OneDrive. Você fechar um pacote OneDrive hoje, tudo que você precisar vai ser lá no suporte da Microsoft. Eu estou com dúvida do meu computador. A pessoa não vai conectar no seu computador e te dar aquele atendimento. Então, você é obrigado a aprender a trabalhar com aquela nuvem. Google Drive, a mesma coisa. Então, inicialmente, você vai ter a dificuldade, com o tempo você vai aprendendo, né? Só que é aquela questão, a empresa é grande, são várias pessoas utilizando, então, peraí, você tem que começar a confiar a um profissional para ir até o local e te entregar essa nuvem, né? E aí a gente tem hoje nuvens terceirizadas, Basicamente, né? vocês fazem serviço sujo, né? A parte chata. Exatamente. Aquela parte que ninguém quer fazer, é a Exatamente. parte que vocês fazem. Aonde o cliente tem dificuldade, a gente é treinado para ir lá e facilitar isso, né? E hoje é tão fácil, porque antigamente para você usar o serviço em nuvem, você tinha que ter um servidor em nuvem, contratar isso. Não, hoje, até um serviço em nuvem, você contrata a parte, você consegue linkar ele ao OneDrive, por exemplo. Consegue linkar ele ao Google Drive. E isso facilita você usar seu computador no dia a dia, como você já usa, sem ter que copiar para a nuvem, usar link diferente, simplesmente usa seus arquivos. No final do dia, seu computador queimou, seus dados já estão salvos, é automático, em tempo real, né? Então, é aquele lance, só fica sem nuvem quem quer. E a questão do tipo de nuvem depende só do tamanho da tua empresa. É grande, a nuvem profissional, terceirizada, com um profissional te ajudando, te auxiliando, dando suporte. Você precisa ver o backup acontecendo. O profissional tem que testar o teu backup e te entregar o relatório, entendeu? Então, é uma coisa bem diferente de você simplesmente entrar num site de uma nuvem, contratar e deixar ali acontecendo. Esse é o diferencial. E assim, até aproveitando agora que a gente falou sobre essa questão da dificuldade, às vezes, de a pessoa manusear, né, trabalhar ali com a tecnologia, vocês usam o acesso remoto, né? Exato. Explica para quem não conhece o que é o acesso remoto e onde que ele beneficia as pessoas. A gente, antes de dar um feedback, esses dias a gente precisou fazer um atendimento em um cliente e não era um cliente de contrato. Era um cliente amigo que de vez em quando precisa de atendimento, ele paga a parte ali, o avulso, né? E aí ele precisou de um atendimento remoto, né? Então, antes da gente fazer o atendimento, a gente mandou o orçamento para ele. Aí ele questionou assim, mas você vai conectar aqui 5 minutos para resolver uma situação e vai me cobrar, né? Então, aí a gente responde essa questão, essa pergunta. O atendimento remoto hoje, você usa programas profissionais para isso. Quando você faz um atendimento pequeno, poucos clientes, você acaba usando softwares gratuitos de uma forma ou de outra. Quando o teu nicho é maior, você contrata um software. Custa, né? Tem um custo para você fazer esse atendimento remoto. Entendeu? Você não pode sair craqueando programas ou procurar um programa que você nem conhece e instalar no cliente. Você vai instalar um programa que você conhece. E aí, dependendo da quantidade de acessos que você faz, você não consegue usar um gratuito. Então, a gente chegou um momento que a gente teve que adquirir a licença de um software para fazer esses atendimentos remotos. Então, a partir dali, inclusive, até o suporte a gente tem junto a essa empresa, né? Então, por isso esse curso. E o atendimento remoto hoje é o que há. Hoje, isso aconteceu muito, ficou muito usado durante a pandemia, né? Por causa da questão do contato ser menor, e acabou que tomou conta do mercado, né? Houve até uma grande troca do fornecedor principal. Antigamente usava-se um programa que era muito conhecido, e isso foi naturalmente mudando, entendeu? Esse programa hoje ele está em segundo lugar aí nos mais usados, é ultrapassado por outro que é mais facilitado hoje o uso. Então, tipo assim, dá uma segurança ao cliente do outro lado, saber que qualquer momento que ele precisar, tem uma empresa para acessar. Então, se eu precisar, é só eu abrir um chamado aqui, mandar uma mensagem, eles vão conectar aqui e me ajudar. Então, o cliente trabalha mais light, ele tem mais tranquilidade para trabalhar. Ele não tem medo da dúvida, porque se aparecer uma dúvida técnica, a gente está ali para apoiar. Tá? O suporte remoto, então, acabou aproximando a gente ao cliente de uma forma assim que
ajuda tanto ele quanto a gente. Não, eu falo assim que ajuda tanto ele quanto a gente, assim, mas salva demais o cliente, né? Exato. Porque assim, para quem não entende nada, para quem não sabe nada, às vezes você que está assistindo aí pensa assim, poxa, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de alguém que entenda de computador, mas eu não posso pagar. Bota no papel, porque assim, é lógico, o Ed está falando aqui, ele não falou ainda, mas eu imagino que os valores é de acordo com a demanda, né? Se você tem uma empresa que exige muito, vai ter um valor maior, mas se você tem uma empresa menor que exige menos, também vai ser um valor menor, Exato. imagino eu. Exato. Então vai ser dentro da sua realidade, dentro do que você exige de fato dele, e ele vai te entregar. Só que o acesso remoto é aquilo, né? Você tem que pensar o seguinte, mesmo você não sabendo nada, não entendendo nada de tecnologia, sendo uma pessoa que só sabe ligar o computador, é só isso que você precisa, porque o resto é com ele, eles resolvem. Exato. Isso que eu acho fantástico, né? É o fato de realmente você de longe conseguir solucionar o problema, apesar que acontece o que você falou aí, né? Tem gente que não valoriza, acha que você nem esteve aqui, Exato. nem esteve aqui. Não teve um custo, né, com combustível, não teve custo. E essa questão do custo, a gente também passa por isso aqui nos estúdios Bussolana, a gente que trabalha com audiovisual, a gente também passa por isso. Tem muita gente que acha assim, mas poxa, eu fui ali, sentei rapidinho, 1 horinha só contigo, gravei um negócio, você editou um negocinho ali e subiu. Coisa rápida. Então, não é bem assim, a gente tem um custo. Por sabe? trás dos bastidores. Os bastidores. Cara, os programas que a gente usa são pró. Todos eles têm um custo. Os nossos programas de edições são pró. A gente tem que pagar. Entendeu? A gente tem que pagar alguns mensalmente, outros anualmente. A gente tem que pagar para editar, para ficar bonito, para o áudio ficar confortável, para tudo ficar bonitinho. A gente tem que pagar. Eu não estou nem falando do custo de produção de estrutural, mas o software mesmo. Tudo é pago. Para editar qualquer coisa em qualidade hoje, você tem que pagar, senão você vai ficar improvisando. Mas assim, é o que a gente falou, vai improvisar até quando? Até para o improviso, às vezes a gente tem que pagar. Eu tive que improvisar esse dia para fazer umas artes para a empresa lá, eu tive que pagar a licença do software. Porque o que acontece? Começou a me incomodar lá, assim, tinha um papel bonito ali de fundo para colocar, mas era Pro. Então só podia utilizar o outro. Um áudio bonito ali, mas era Pro. Quanto que é o Pro desse negócio? Vamos pagar, ué. Aí acabei fechando a mensalidade lá e não estou mais usando, mas está lá. Mas é o jeito. Exatamente. Às vezes o barato sai caro, né? Exato. Mas, Wélio, agora assim, falando aqui de um outro tipo de solução que vocês oferecem, é sobre a questão da segurança, né? Vocês fazem a instalação de equipamento de segurança, de câmera, não é isso? Isso, tem 2 tipos de segurança na área de tecnologia, né? Que é a segurança da informação, que aí é voltado para a TI, né? Que é o nosso nicho inicial, e segurança patrimonial, né? E aí entra a questão da CFTV, alarme, essas questões assim. A gente acabou aumentando muito essa demanda também durante a pandemia, né? E a gente acabou tendo que se especializar em todos os detalhes possíveis. A gente fechou bastante parceria com alguns fornecedores e fabricantes para a gente fortalecer essa área. Só que a gente encontrou uma pedra no meio do caminho em relação à área de segurança, que é o quê? Existe muito material na área de segurança eletrônica que parece que é jeitinho, sabe que é jeitinho brasileiro? É convenção disso, é adaptador para isso. E aí a gente vê que é muito usado hoje contrato de CFTV, contrato de segurança eletrônica. Por quê? Acaba gerando problema com frequência, esses conector, conversor, tipo de cabo mais em conta. Então a gente não quis entrar nesse mérito. A gente partiu logo para o que tem de melhor. O que tem de melhor? Não usa conversor, usa logo esse tipo de equipamento eletrônico aqui. O que ele vai me entregar? Vai me entregar alerta se ele parar, e vai me entregar o monitoramento por porta, né? O tipo de cabo tem uma qualidade melhor. Aqui, por exemplo, a gente trabalha em região de praia, né? Então, corrosão é uma coisa que atrapalha muito a parte de cabeamento, parte de até câmera, ferrugem, né? Então, a gente teve todo esse cuidado de ir nos detalhes e buscar só o que a gente realmente pode entregar e confiar. Então, hoje, as nossas instalações que a gente faz, raramente dá aquela necessidade ao cliente de fechar um contrato de manutenção. É muito raro. Aí algumas pessoas perguntam assim, então você não está ganhando dinheiro. Você vai lá e faz o serviço inicial, ganha o dinheiro na instalação e depois você não tem contrato. Não é lógico. Eu dou
opção ao cliente se ele quiser sim um contrato. Mas é para as novidades. Vai sair novidade, vai sair atualização de câmera, vai sair atualização de um DVR, é acompanhar um HD seu que pode vir a queimar, é um produto eletrônico. Só que o cliente se sente tão seguro com a instalação que ele acaba não optando. Falou, não preciso de fazer o contrato, a instalação ficou ótima. Vamos monitorar aqui, se for dando problemas com frequência, a gente conversa. E graças a Deus, realmente não precisei fechar esse tipo de contrato, né? E então, tipo assim, a gente acabou partindo para um lado bem diferente da CFTV, de segurança eletrônica, que é o quê? Entrega só a instalação. O contrato é só se realmente quiser um monitoramento diferenciado, porque monitoramento dos equipamentos não tem sido necessário. E isso acaba sendo mais vantajoso para o cliente em termos de custo? É tanto que acaba não sendo vantajoso para a gente, né? Porque o contrato, como eu falei antes, na parte de TI, o contrato segura a empresa, para a CFTV também, né? Mas eu não posso forçar o cliente a fechar um contrato se eu posso entregar para ele uma qualidade que não obrigue ele a fechar o contrato. A gente prefere ir para Mas esse eu lado. acredito, né? Eu acredito que mesmo que você, como empresa, perca de um lado, mas eu acredito que você acaba se aproximando do cliente Não, no com outro, né? certeza. A gente, os clientes que a gente tem feito esse tipo de serviço de eletrônica, segurança eletrônica, eles mesmos acabam fazendo a nossa propaganda para outros clientes, né? Então a gente acaba tendo um número de instalações maiores, né? E é onde a gente está ganhando aí. O cliente normalmente precisa depois de um upgrade. Wesley, instalei 16 câmeras, eu preciso de mais 16 agora. Isso tem sido frequente, graças a Deus. Então, tipo assim, é o cliente que aluga, pega mais uma loja ou aumenta o espaço dele. A gente tem um serviço com um cliente aqui em Laranjeiras que quando a gente iniciou com ele, ele tinha 4 DVRs, né, com 16 câmeras. Hoje ele tem 10 DVR. Então, olha a quantidade de câmeras que aumentou. Ele tem mais de 200 câmeras hoje. Ele tinha 4 DVR, 16 câmeras cada um. Hoje ele tem mais de 232 câmeras. E foi tudo assim, a gente não cobra, entendeu? Contrato por câmera. É instalação. Eu quero mais câmera, o preço é esse. Então, tipo assim, o cliente sabe onde ele está entrando. Não, e Entendeu? assim, pode parecer besteira, né? Ah, mas para que que eu vou botar a câmera? Ah, mas para que que eu vou me preocupar tanto assim? Ah, tem segurança na rua, tem câmera na rua. Mas é aquilo, questão de inteligência. Às vezes você vai lá, compra um MacBook para tua empresa, compra equipamento caro, e você não tem zelo pelo seu equipamento. Isso pode causar prejuízo também de outras maneiras. Vou contar até uma experiência própria minha, recentemente, inclusive, recente, coisa há pouco tempo. Eu acho que não faz 2 meses, eu fui para um hotel em Vitória, me hospedei num hotel em Vitória, para passar um final de semana num hotel diferenciado. Aí, beleza, um hotel bacana, bonito. Deixei meu carro lá e não saí com o carro, saí a pé. Na hora de fazer o check-out, ir embora, quando eu fui deixar minhas malas no carro, percebi que meu carro estava arranhado. Dentro do hotel, do estacionamento do hotel, não vou citar nome, dentro do hotel. Fui até a recepção, comuniquei, pedi as gravações. Cadê gravação? Não tinha gravação, É, não tinha câmera no estacionamento. Ó, só lamento. Deu 3 orçamentos, tá na mão, vão ter que pagar o conserto. isso. Entendeu? E eles não têm nem como provar se realmente tá, nem para eles não tem nem como se defender. Nem como se defender. Eles não tem nem como se defender. Então, uma besteira que eles podiam só ter uma câmera lá no estacionamento, tô falando dentro de um hotel, e não tem uma câmera dentro de um hotel, no estacionamento de um carro. Então, olha só, às vezes, como você perde dinheiro, está arriscado a perder dinheiro, levar prejuízo, não tem como se proteger, se defender, porque eu acredito que a câmera sim tem questão de segurança, mas também assim, você não tem o risco de um funcionário te furtar, não tem o risco de um próprio pessoa mal intencionada furtar você. Uma briga que pode acontecer, uma coisa que pode acontecer dentro do seu estabelecimento, você ter como comprovar o que aconteceu, que a sua versão é real. Então tem várias funcionalidades na questão de você ter um equipamento desse Hoje, instalado. se você passar meia hora de frente da televisão, você vê uma quantidade de notícias de roubo em departamento comercial, lojas de rua. É padrão hoje, as oportunidades estão ali e acaba acontecendo. Eu já ouvi de algumas pessoas falar assim, não adianta a câmera, o cara vai ser filmado, mas eles não estão preocupados com isso, né? Depende do que você quer a câmera, né? Primeiro, se é uma empresa grande, eles querem câmera tanto para proteger os funcionários, quanto para proteger o patrimônio da empresa,
né? Loja de rua, hoje em dia está tão avançada essa parte de câmera que quando você instala uma câmera no cliente, você pode exigir mais. O cliente pode exigir mais do instalador, da empresa que está entregando, entendeu? Hoje a câmera tem como detectar um ser humano e te enviar um alerta. Então você configura um determinado horário, olha, de 6 horas da noite até 8 horas da manhã do outro dia, o meu comércio está fechado. Então não tem que ter nenhum ser humano ali. Se detectar, eu quero receber um alerta. Então a câmera hoje ela é praticamente um alarme, entendeu? Então está te entregando uma proteção que normalmente você não teria. Então não é só eu instalar, é por isso que eu falo, quando você busca uma qualidade melhor nos equipamentos, nos fabricantes, nos fornecedores, é exatamente para entregar esse diferencial para o cliente, né? Tem câmeras hoje que dá até mensagem de áudio. Dependendo do local que você passa, a câmera sai um áudio na câmera informando, esse local é proibido. Você está sendo monitorado. Então, tipo assim, a quantidade de segurança que traz uma câmera não é só para, assim, se roubar, tá filmado. Não. É exatamente para prevenir até da pessoa entrar. Se você quiser fazer uma linha ali virtual na porta do teu comércio, entendeu? E marcar aquele espaço ali, que se uma pessoa ficar ali durante a noite muito tempo, ele te gera um alerta. Põe um prazo lá, meia hora. Se a pessoa sentar na porta do meu comércio meia hora, 2 horas da manhã, tem alguma coisa errada. Eu quero receber um alerta. Então, tipo assim, câmera não é só filmar, não é só você buscar a gravação. Tem uma série de itens que ela te entrega, é só saber usar. Entendi. Ou seja, ela não é mais só para depois que já deu o problema, né? Exato, Ela para te prevenir do problema, né? Te exatamente. ajudar a não deixar acontecer. Não só no sentido moral de tentar intimidar a pessoa, mas no sentido de realmente entregar recurso para você, para de alguma maneira você, sei lá, ligar para a polícia, ir lá verificar, fazer alguma coisa do tipo, né? Até por questão de segurança pessoal. Se seu alarme disparar, você vai entrar na loja sem saber o que está acontecendo lá dentro, você vai buscar nas imagens. Você tem que saber se tem alguém lá dentro, se essa pessoa está esperando para alguma coisa pior, né? Então, tipo assim, e segurança... hoje em dia é tão normal instalação de câmeras em casa de família, pra você ter ideia. Uma coisa que há pouco tempo atrás a gente nem imaginava isso. Tem câmera na cozinha, câmera no corredor, entendeu? Então, tipo assim, você consegue viajar hoje e ficar tranquilo porque a tua casa está monitorada. E há um tempo atrás isso não seria uma coisa tão banal assim, tão normal, né? Só empresas que tinham acesso a câmeras. Você já teve algum caso assim de cliente querer a câmera para fiscalizar mesmo, supervisionar a equipe, as pessoas da empresa? Então, a gente toma muito cuidado com essa questão de direitos Isso que eu ia te trabalhistas, né? perguntar, né? Não, Assim. então, a gente costuma avisar o cliente que você colocou a câmera no monitoramento, já é de prática você ter que colocar lá a plaquinha informando que está sendo monitorado o local. Câmeras escondidas, elas não são bem-vindas em locais abertos, né? Então, se você colocar uma câmera ali e ela tá branquinha da cor da parede, ninguém tá vendo, é uma câmera escondida praticamente. O cara tem que sair procurando para ver que está sendo filmado, né? Empresas é a mesma coisa. Empresa hoje, vamos supor, uma sala de financeiro que trabalha só uma pessoa. Você coloca uma câmera ali, você tem que se atentar aos direitos daquela pessoa que está trabalhando ali dentro, né? Então, hoje em dia tem câmera com áudio, para ouvir também, para gravar. Então, você tem que saber se é permitido aquele ambiente gravar, né? Então, tudo isso a gente é atento a essas situações para passar para o cliente, para ele não entrar depois em problemas trabalhistas, alguma coisa do tipo. E como está hoje a segurança das câmeras? Porque antigamente a galera tinha um medo de a câmera ser hackeada e alguém tá ali usando aquela informação para alguma coisa do tipo. Hoje, como que tá? Hoje já tem uma segurança maior? Vocês Então, conseguem? a gente costuma trabalhar mais com câmeras IPs, né? Então, acaba esse tipo de medo acaba sendo um pouquinho maior para algumas pessoas. Que câmera IP você consegue acessar através da rede, independente do DVR, né? E câmera analógica não. Para você acessar a câmera, ou você tem que cortar o fio, colocar algum aparelho lá, ou acessar o DVR que tem usuário e senha. Então, todo aquele cuidado de trocar a senha padrão da câmera, de colocar um alerta para acesso indevido, né, uma senha mais complicada, monitorar a faixa de IP das câmeras. A gente tem um cliente que tem muitas câmeras IPs, então a gente colocou uma faixa só para as câmeras. E naquela faixa ali não cabe mais IPs, só quando a gente vai lá e libera mais um. Então a pessoa não consegue entrar naquela faixa ali e fazer uma visualização de uma câmera, né? E se a pessoa desligar uma câmera para colocar algum aparelho, a gente recebe alerta, porque esse tipo de monitoramento também existe no DVR.
Então, a preocupação existe. Não vou dizer que não é impossível, Thiago. Hoje em dia, até as grandes empresas de segurança do mundo, a Google foi invadida outra vez, já foi invadida, né? Então, tipo assim, tanto que quando acontece uma invasão dessa, eles vão lá e contratam o cara que invadiu, né? Esse cara é bom, vamos contratar ele. Então, assim, não é impossível, mas a gente toma todos os cuidados necessários para isso não acontecer. Então, a gente não tem esse tipo de história, graças a Deus. E o custo hoje caiu? Porque antigamente era muito caro esse tipo de equipamento, que às vezes não se pagava. Às vezes as pessoas preferiam ser assaltadas do que comprar. Não, deixa eu levar, que é melhor. É igual o seguro do carro, né? Dependendo da quantidade. Se você tem uma frota, de repente é melhor nem fazer seguro, né? Então, não, hoje o custo é bem aceitável, bem viável. Eu costumo falar, tanto que a gente entrega hoje uma tecnologia de câmeras IPs, que elas são qualidade de imagem Ultra HD, não é Full HD, está acima, pelo mesmo valor da câmera Full HD. Então, tipo assim, está acessível, sim. Né? DVR de qualidade, a briga ali de fabricante de DVR melhorou no mercado, acabou brigando a trazer mais qualidade, a facilidade para o usuário, que é isso que importa. Então, os preços chegaram ali à faixa que dá para todo mundo investir, entendeu? E hoje existe até câmeras sem necessidade de DVR. Você compra uma câmera Wi-Fi hoje e instala no seu comércio, né? Eu já cheguei em lugares e tinha 4 câmeras Wi-Fi espalhadas que o próprio dono do comércio fez aquilo. Então, hoje não tem segurança quem não quer. Tá? Aí, o diferencial de você mesmo fazer e um profissional fazer, aí os apetrechos que eu falei antes aqui, né? Que acaba incluindo o monitoramento dos equipamentos, de alerta de intrusão, linha imaginária ali para monitorar tudo isso. Entendi. Wesley, eu queria te perguntar aqui, porque foi uma questão que eu passei aqui, você me ajudou a solucionar essa questão. E eu acredito que, cara, de verdade, eu acredito que 90% dos estabelecimentos já passaram por isso ou estão passando por isso. Que quero falar com você sobre a internet, sobre a velocidade da internet. Que a gente contrata, a gente tem aquela visão de que não, eu preciso ter muitos mega, sei lá quantos mega, apesar que é um negócio meio confuso, né? Que a MPS é uma coisa, a MEC é outra, e a gente acha que é a mesma coisa, não é, entendeu? Já é confuso só na hora de contratar, já é meio difícil. E a gente vai lá e contrata e nunca bate aquele valor, A quantidade, de velocidade. E aí você mostrou pra gente aqui, no nosso caso dos estúdios, que a gente usava um equipamento inferior, né, um roteador inferior. Você apresentou a gente uma solução de um roteador adequado, que tiver várias funcionalidades. Eu imagino a quantidade de estabelecimentos que tem o mesmo problema. Às vezes, muita gente acessando, um roteador às vezes mais simples, um roteador às vezes que não atende a demanda. Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre isso. A gente acompanhou um levantamento que as operadoras de internet fizeram. A média de 70% das reclamações que eles recebem de velocidade de internet é problema no local, problema com a estrutura do cliente. É por isso que hoje, quando você liga para uma operadora para reclamar dessa internet, eles têm já um passo a passo pronto para você desenvolver ali e fazer os testes, né? E aí a gente vê que isso é uma realidade tanto na questão de internet quanto na questão de estrutura do cliente. O nosso conhecimento, né, que a gente busca o tempo todo de equipamentos, do que o equipamento entrega, é exatamente para resolver esse tipo de situação, né? E então a gente encontra hoje muitos clientes que investem na velocidade. Vou comprar a internet de 600 MB. E aí coloca na empresa dele e vai ver, tá todo mundo navegando a 60 MB. Vai olhar, dependendo de quem te atender na operadora, eles vão te falar assim, a gente tem a obrigação de entregar só até 10%, até 20%. Então pronto, fica eles felizes lá e você feliz aqui. E na verdade, às vezes apenas um aparelho está fazendo aquilo. Você monta a tua rede, você investe no cabeamento de qualidade, e aí lá no final você mete lá um switchzinho que ele é limitado a 100 MB, você pode contratar a internet até de 1 GB. Vai rodar a 100 megas. Não vai passar. Quanto que é um aparelho hoje? Até isso. Os aparelhos hoje estão muito acessíveis, né? Então, você vai comprar um aparelho gigabit hoje para colocar na tua rede. Um switch gigabit hoje está R$600, já de marca boa, né? Então, por R$600 você passa a colocar a tua rede inteira para navegar com a qualidade de internet que você realmente contratou. Então, existe essa falta, né, de informação da parte do cliente.
E é aquele cuidado também dos fornecedores de internet. Olha, estou te fornecendo o link de 600, mas eu tenho que te fornecer também um aparelho. E se você colocar mais algum aparelho aí dentro, ele tem que ser gigabit, ele tem que ter essa especificação. Hoje não tem esse cuidado. Dependendo do fornecedor de internet que você contrata, ele te entrega a fibra, coloca o aparelho e vai embora. Te passa a senha do Wi-Fi e pronto, você começa a navegar, né? Então, tipo assim, o conhecimento dos aparelhos e da infraestrutura é exatamente por causa disso. E aí não adianta você investir em cabo e não investir no equipamento. Ou vice-versa. Você compra um switch caro lá de R$ 1.000, R$ 1.200 e o seu cabo é aquele cabo antigo limitando a velocidade em 60 MB. Aí a produção da empresa no final, né? Eu imagino uma empresa de marketing, né? Com 20 pessoas trabalhando numa velocidade de 60 MB de internet, sendo que você contratou 600 MB. Então a gente está ali naquele meio de campo para resolver isso. Não, exatamente. Assim, eu falo de novo, assim, pela minha experiência, o que a gente percebe é que às vezes a gente perde tempo, a gente perde dinheiro por ignorância, né? Por isso, sabe? Eu já tive casos de prestar serviço, de estar trabalhando às vezes dentro de locais lá com várias pessoas, com equipamento ruim, computador antigo, computador velho. E aí às vezes você fala assim, poxa, mas não faz diferença. Poxa, você tem um computador lento, no final do dia muda muito a sua produtividade. Você está deixando de ganhar dinheiro. Você tem um computador lá cheio de vírus, travando toda hora, que toda hora você tem que reiniciar, lotado de informação lá desnecessária, porque você guarda tudo no HD. A carroça, no final do dia você vai ver que você não produziu nada. Você tem internet lá ruim, que demora para responder a ação, você pede para alguma coisa e não volta. Depende do que você faz, demora. E às vezes eu falo assim, poxa, mas eu tenho um restaurante, eu tenho uma loja de roupa, eu não uso tanta tecnologia. Mas é importante você ter uma internet de qualidade, bem cabeada, né? A questão da segurança, como você mesmo disse. Exato. Então, hoje eu tenho visto isso, né? As pessoas me parece que estão perdendo muito dinheiro, deixando de ganhar dinheiro, por não ter essa atenção, essa devida atenção, né, à tecnologia. E o estranho é que a gente fica o dia todo enfiado no celular, acredita na tecnologia nesse sentido. Exato. Na hora do lazer todo mundo ama a tecnologia. Na hora do trabalho, qualquer coisa tá bom, né? Exatamente. Né? É desse jeito. Na hora da tecnologia, você investe 10 pau no iPhone, porque é pro seu uso. Você investe lá R$ 4.000 no PlayStation, lá no videogame lá. Para tirar foto. Só pra tirar. Pois é, você investe um monte de coisa. Aí na hora do trabalho, na hora que tem que fazer realmente, não é caro demais. Caro demais fazer. A gente escuta muito essa frase. Isso é ruim. Tanto na parte de TI, né, tecnologia da informação, quanto na parte de segurança eletrônica. Por quê? Eu quero chegar no cliente, entregar o bom e do melhor e sair de lá com a consciência limpa. E aí eu já ouvi de cliente falar assim, não, faz de qualquer jeito, só precisa que filma. E aí esse qualquer jeito pode ser qualquer coisa. E aí por mais que você faça de qualquer jeito, porque o cliente pediu, se der problema ele vai te ligar. É o teu serviço ali em jogo. Então a gente tem dispensado alguns orçamentos desse tipo, que a gente realmente não pega, tá? Se a gente chega no local e vê uma estrutura sem cuidado, sem aquele devido profissionalismo, sabe, na hora de fazer, e aí cadeira em cima de cabo embolado em cima de laje, a gente verifica a situação e já dá a opção do cliente mudar aquilo. Olha, eu vou te passar aqui o valor do duto, o valor da mão de obra, um rack. E se o cliente não quiser investir a ponto de proteger o cabo, proteger até os equipamentos dele, entendeu? Fica ruim para a gente pegar aquele serviço. A gente está colocando o nosso nome em jogo. Então, essa parte de isso é muito caro, a gente tem ouvido isso muito. Por isso que a gente teve que se aproximar de alguns fabricantes, de alguns fornecedores, para conseguir entregar o melhor possível no mesmo valor daqueles produtos que não te entrega tanta qualidade. Esse meio de campo é necessário. Um fornecedor sem esse meio de campo, ele não vende. O meio de campo também, sem esse fornecedor, não entrega qualidade ao cliente final. Então, a gente, na hora de fazer os orçamentos, tanto que eu preciso até ajuda, às vezes, da Joelma para me ajudar nisso, porque se o cliente falar assim, não posso pagar por essa câmera, pode colocar essa aqui que é mais barata. Na hora de fazer a compra, eu vou lá e compro a cama mais cara e coloco para o cliente e dou um jeito no orçamento lá depois para não me dar prejuízo. Mas eu entrego o melhor para o cliente. Então, eu tenho que tomar certos cuidados.
Então, é melhor para mim não pegar do que levar prejuízo. Já tive situações de eu levar prejuízo. Do cliente falar assim, eu quero 4 câmeras aqui, então não preciso de um DVR. Você vai lá e compra as 4 câmeras. No final, ele precisaria de cartão de memória para gravar. As câmeras têm que ter cabo de rede, o Wi-Fi dele não está legal. Eu vou lá e coloco meu cabo de rede e pronto. Né? Para algumas pessoas seria muito mais fácil falar assim, olha, vai ter um custo extra. Existem várias formas de negociar. Né? Mas quando você vê o cliente relutando a não instalar, não, eu não vou instalar. É porque assim, o teu foco é de fato na prestação de serviço, né? Exato. Você não é um vendedor de equipamento. Você não fica aí tentando lucrar em cima da venda do Até equipamento. porque se a gente tentar fazer isso, aquela câmera de qualidade para chegar no preço da câmera comum, ela não vai chegar nunca. Porque a gente vai ter que ganhar lucro em cima dela, então ela sobe o preço também. Então a gente realmente não ganha, né? A gente acaba gerando um trabalho extra para o nosso financeiro, nossa contabilidade, porque vai entrar nota e vai sair nota de equipamento. A gente comprou o equipamento do cliente. Então como é que a gente vai fazer aquele meio de campo ali, pagar aquele imposto e não ter prejuízo? Né? Então o nosso orçamento ele é muito trabalhoso, porque a gente anda ali na risca, o valor dos materiais, na risca mesmo, dependendo do orçamento, se não for bem trabalhoso, bem cuidado, eu acabo levando um prejuízo, tá? Porque o preço que o fornecedor me passa, eu jogo só aquele valor do imposto que a gente vai ter para dar entrada na nota e emitir depois, e aí a gente tem depois que entregar aquilo no cliente de maior qualidade possível. E é você que faz tudo isso? Faz essas compras do equipamento? Então, a gente é o Severino, né? A gente é. Porque o que acontece? É por isso que eu falei a questão do cuidado para o orçamento. Esses dias eu vi um cliente me pedir um orçamento. Em uma semana ele me pediu 4 orçamentos diferentes do mesmo, né? E aí o terceiro orçamento e o quarto eu acabei demorando mais de um dia para entregar ele. Na minha cabeça ali eu estou prestando um serviço ruim, eu me cobro em relação a isso, né? O cliente quer orçamento e quer questão de minutos, entendeu? Mas por que eu tenho feito dessa forma? Porque se eu fizer correndo, alguma coisa sai errada. Porque eu não estou ali só para isso. Eu realmente acabo fazendo a parte de compras, né? A parte de contratar o fabricante, entrar em contato com o fornecedor, e dependendo do tamanho da instalação, eu também lá fazendo, você falou, negócio de carregar a escada e tudo. Eu sou o cara que vai lá e fecha, aperta a mão, fechar o negócio, depois vou lá com a escada para fazer instalações. Então, esse cuidado na hora de fazer um orçamento é grande. Não é fácil para a gente sair fazendo orçamento a doideira, porque realmente é um risco de levar um prejuízo ou de não me entregar depois do que o cliente precisa. Não, mas o ponto positivo para o cliente é que ele tem é cômodo para ele, né? Porque eu acho que assim, eu já tive várias vezes que fui fazer um orçamento, nem tem que falar na questão de segurança, mas técnico na parte de computador e tal, e eu queria que o cara me apresentasse uma solução pronta já. Olha, o equipamento é esse, custa X, custa Y. Não, o cara foi lá me passou igual o pedreiro faz. Compra. Um rascunho, né? E aí eu tinha que procurar o equipamento, procurar onde vende, o preço, se tá bom, se tá caro, que eu não sei, não é meu nicho, comprar. E já ficou trabalhoso. Vocês entregam o negócio já pronto, instalado, tudo bonitinho, tudo certinho. A parte de TI, principalmente infraestrutura, o cliente não sabe o que é um switch gigabit para comprar. Tem cliente que tem um conhecimento limitado, né? E ele está pagando você para fazer isso porque ele confia em você. Então você só precisa falar para o cliente, ó, o switch é esse, o valor, e ele vai te entregar a qualidade. O cliente deposita o valor, você vai lá e compra. Entendeu? Então, tipo assim, coisas banais, tipo notebook, um computador, estação, isso a gente acaba passando a configuração para o cliente, ele tem liberdade de comprar onde ele achar melhor. A gente só toma esse cuidado de passar a configuração. Não compra gato por lebre, a configuração é essa aqui. Ainda existe no mercado muita loja de geladeira vendendo computador. Aí você tem que ver se o vendedor que está ali vendendo computador, ele é um vendedor de computador. Eu já fiz teste uma vez de chegar uma loja de geladeira, né, uma loja, né, eletrodoméstico normal, que vende computador, e perguntar o processador do computador. E o vendedor não saber. Entendeu? Então, tipo assim, como que você vai confiar naquilo que o vendedor está te entregando? Né? Por isso que hoje tem loja especializada de vender equipamentos de informática. E a gente faz esse meio de campo ali para não deixar o cliente na mão, porque são equipamentos caros. Um computador bom hoje, só a torre ali, né, o computador de mesa, está girando em torno de R$ 2.000. Então já pensou o cliente comprar e depois se arrepender? Então já imagina o cliente vai utilizar o computador por 5 anos, então já compra o computador ali, uma configuração média que vai atender ele essa demanda de 5 anos. Daqui 5 anos ele vai ficar obsoleto, aí tem que acontecer um upgrade, né? E tem aquela questão também do cliente, às vezes, ser enganado
comprar uma marca que não entrega o que ele precisa, investir onde não precisa. Então a gente toma esse cuidado, a gente faz levantamento das estações do cliente. Hoje mesmo, eu acabei de chegar aqui, eu estava em um cliente fazendo levantamento de todos os computadores que ele tem novamente, porque aos poucos a gente vai fazendo upgrade, né? Porque ele vai fazer uma atualização em todos eles. Então, ele não tem aquela preocupação de o que eu vou comprar, como eu vou olhar isso. A gente já vai entrega pronta aqui, a receita aqui, ó. Compra essas peças aqui, porque o custo para trocar você não tem. Você tem um contrato com a gente. Então, até essa liberdade do cliente fazer uma viagem internacional e já trazer essas peças para ele, mais barato, ele tem. Importar. Ele só precisa entregar a receita. Ó, é essa peça aqui com essa devida marca aqui e pronto. Wes, eu queria te perguntar aqui, da tua experiência, no que você tá na rua aí, como você mesmo diz, de um lado para o outro, atendendo um cliente e tal. O que que você percebe, que você enxerga, que as empresas mais têm deixado em falta em relação à questão justamente da segurança? O que que você percebe que a gente tem vacilado, talvez, deixado para depois, procrastinado? Um dia eu vejo, não vê, não resolve, não soluciona. A gente já teve situações, igual você contou, da situação do hotel, né? A gente teve situação mais grave, né, de cliente acionar a gente, procurar a gente, porque ele precisava de uma imagem de alguma situação trabalhista que aconteceu e o equipamento estava ali com um gravador e não gravou, né? Então a gente foi até o local, era um serviço avulso, então a gente foi fazer um levantamento da estrutura dele para entender o que estava acontecendo. Então, o que aconteceu com esse cliente? Ele investiu no gravador, investiu no HD dentro do gravador e na hora de fazer a configuração, a pessoa que instalou, o profissional que instalou, acabou falhando ali e não colocou essa gravação da forma que deveria. Então, ele acabou tendo um problema trabalhista, né? E gerou um prejuízo para ele, sendo que ele investiu nisso. Então, hoje, tem todo tipo de problema que o cliente pode passar. É tanto por essa questão do profissional acabar falhando, né, nesse tipo de situação, quanto o próprio cliente não entregar a liberdade do profissional investir. A pior coisa que a gente tem, o maior caos que a gente tem hoje é chegar num cliente e falar, precisamos disso, disso e disso, o cliente não, melhora isso aí, tira algumas coisas aí para que eu não posso investir nisso aí. Você começa a se amarrar ali, você tem que fazer o papel de Mr. M ali, porque o que eu coloco normalmente já é o mínimo para entregar a qualidade. E aí, quando o cliente fala, melhora isso aí, tira alguma coisa, ali já começa a ficar inviável. Mas, infelizmente, cara, investimento em segurança e TI, as empresas acabam realmente deixando para depois. Uma grande parcela das empresas ainda fazem isso. E aí, ela só toma aquele susto quando precisa. Infelizmente. Hoje, eu fiz um atendimento a um cliente hoje, que eu recebi um alerta no meu sistema, HD, parado. E é um DVR. Né? Então, gravação de imagens ali, ele tem 20 câmeras. E ali, 20 câmeras gravando o tempo todo. Comércio dele, movimento. Então, quando gerou um problema no HD dele, a gente recebeu um alerta, a gente acionou o cliente, entendeu? Eu cheguei lá no cliente já com HD e uma fonte para fazer a troca. Entendeu? Então, tipo assim, mas deu problema? Aí que eu fui mostrar ele aqui o histórico do alerta. Então, essa é a diferença de você ter um profissional cuidando da sua estrutura. Tem alguém cuidando para você. Você pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E olha só, agora até falando, uma vez eu vi umas fotos que você mandou pra gente, mostrando a gente umas fotos. E assim, eu acho que além da parte tecnológica que vocês fazem, eu acho que só em arrumar o caos que é aquelas estruturas, já é um grande trabalho, já merece pago só por isso. Eu acredito que também, assim, é aí que provavelmente você vê que muitos problemas podem acontecer, né? Eu falo porque eu vou botar aí depois na sua tela, você vai ver o antes e o depois de estruturas, né? Então, assim, você vê você chega lá, como você falou, você encontra um hack lá, encontra lá a estrutura da pessoa, fio jogado teia de aranha. Teia de aranha. É uma verdadeira teia de aranha de cabo. Um monte de gambiarra, um monte de teia, um monte de plug, um monte de tomada falsificada, duvidosa, um monte de filtro, um T em cima de outro T. Entendeu? É complicado. E o risco, né? Que aquilo ali, na hora que explodir, na hora que queimar, queimou tudo. O prejuízo vai ser enorme. Tem que arrumar aquilo com responsabilidade, né? Exato. Porque às vezes você pegar
um dia ali cansado, estressado, e botar um negócio ali errado, você pode botar tudo pro Ares, né? E tem a questão da estrutura hoje, algumas empresas não tomam aquele devido cuidado de trancar a sala, ou a pessoa que pode ter acesso é exclusiva. Então acontece muito da estrutura principal da empresa, o hack da empresa, o no-break da empresa, ter fácil acesso para qualquer curioso chegar e mexer, né? Então, tipo assim, o nosso cuidado na parte de infraestrutura, a gente se preocupa tanto na hora do nosso atendimento. Então, se eu montar um hack, né, identificando os cabos, sabendo os pontos direitinho, organizando direitinho, na hora de fazer um atendimento, o meu atendimento vai demorar em torno de meia hora, né? E, inclusive, não amarra o cliente à nossa empresa. Se o cliente depois fala assim, eu quero que você faça o serviço, mas depois eu vou ver a questão do contrato, se eu vou ficar ou não. Se eu vou fechar contrato ou se eu chamo você quando precisar. O nosso serviço fica tão bem feito na hora de entregar a ele, que na hora que ele precisar de um serviço depois, pode chamar qualquer profissional. O cara vai chegar lá e vai saber identificar, né? Agora, a questão do antes e depois acontece muito porque as empresas, igual eu falei antes, elas crescem, né? Se ninguém monta uma empresa para ficar ali em 2 cômodos, um andar, é normal que a empresa cresça, toma proporções maiores. E aí vem aquela situação, na hora de investir na infraestrutura, a última parte da empresa é onde ela segura a grana. Investir em imóveis, investir na obra, investir na janela, comprei a janela mais top, olha a luminária. Não, beleza, agora vamos montar o rack. Nossa, esse rack tá caro. Tem um menor, tem um mais barato. É a última parte da obra. Então é a hora que o cliente já está ali com o escorpião no bolso, ali não tem mais como mexer, né? Então a gente encontra essa dificuldade, então por isso que a gente acabou aprendendo a lidar com a questão da estrutura, de fazer aquela mágica, fazer aquela organização. A gente pega muito serviço de refazer a estrutura. Isso é muito mais difícil do que fazer do zero. Então a gente acabou se tornando assim, praticamente especialista em desvendar mistério, né? Porque você pegar um serviço pronto, né, ali todo bagunçado, e tentar organizar aquilo, você tem que tomar um devido cuidado, desligar algum equipamento e na segunda-feira, quando for utilizar, cadê? Né? Você tem aquela emergência. Agora, quando você faz do zero, não. Você monta o projeto, né? Questão de tubulação, aí é bem mais fácil. É na hora do cliente estar fazendo, né? Acompanha até durante a obra. Eu vou lá nos pedreiros, não, esse duto não é o suficiente. Até porque um duto apertado, você vai prensar os cabos ali e depois dá um monte de interferência no computador, na velocidade de internet. Foi o duto que ficou apertado. Vai fazer o que agora? Vai quebrar a parede? Né? Então, a parte de infraestrutura hoje tem gambiarra em muitos locais, exatamente porque o cliente realmente deixa por último e ele não entende que aquilo ali é tão importante quanto o negócio dele. Porque depois você vai investir numa internet mais rápida, você vai investir num computador mais rápido, mas a estrutura não está preparada para aquilo. E aí você tem aquela dor de cabeça depois. Desse jeito. E o Hélio, você falando esse negócio aí da hora de investir, é muito verdade isso. Porque hoje você como empresa, todo mundo, não importa, você pode ser qualquer nicho, qualquer empresa de qualquer nicho, mas todo mundo tem aquela preocupação de um ambiente instagramável, Exato. de um ambiente bonito. Aí você investe realmente na luminária que custa caro pra caramba, investe numa mesa, numa cadeira bonita, investe num quadro. Aí você dá $100 lá, R$1.000, 1.500 no objeto. Para ficar ali, não, eu quero que o meu frigobar, que faz a mesma função do outro ali, mas esse aqui tem um pé de madeira para ficar bonito. Mais caro, mais caro. E aí chega na hora realmente de coisas que precisa, como você está falando aí, né? A estrutura, aquilo que vai dar produtividade, vai aumentar a produtividade da sua empresa, vai criar segurança para você, vai te prevenir de problemas futuros, vai prevenir a saúde financeira do caixa da sua empresa no futuro. Exato. E às vezes você não dá essa devida atenção. É para isso que existe o nosso podcast, justamente para quê? Para que você venha estar se informando sobre isso. Porque às vezes a gente fala de tecnologia, nesse ponto a gente acha que é assunto só para nerd, né? Só pra galera... os malucos da informática, da né? informática. E não, é um negócio hoje que todo mundo tem que saber, tá em tudo. Né? Tecnologia tá em tudo que a gente faz, não tem jeito. Não tem pra onde correr, né? O cara pensar em qualquer coisa que for abrir hoje, ele começa pelo computador. Hoje você vai salvar sua planilha, sua finança,
começa por ali. Então, para qualquer coisa que você for fazer, você depende de tecnologia hoje. Não tem jeito. E vocês dão suporte às empresas também nessa parte dos softwares? Porque a gente sabe, por exemplo, tem gente que usa Windows, tem gente que usa Linux, tem gente que... Aí tem gente que usa lá o craqueado, o piratão, tem gente que compra o original, vocês dão uma orientação, tem lá o escritório lá e eu quero colocar lá o Office, eu quero colocar lá, vocês operam nesse sentido? Hoje outra coisa que mudou também para ficar mais próximo do consumidor são os valores disso. Né? Há muitos anos atrás, comprar uma licença de Windows era quase impossível para uma pessoa comum. O Office, então, nem se falava, sempre foi o nicho mais caro da Microsoft. Né? E de um tempo para cá isso foi mudando aos poucos. E hoje está assim, incrivelmente acessível os valores. Então hoje você só usa um Office craqueado se você quiser. Porque você tem hoje um suporte com a Microsoft para pagar aí R$40 por mês para utilizar Office em 6 máquinas, tudo original. Né? Entendeu? Não tem 6 máquinas, só tem uma. Vai lá e contrata um serviço de R$39,90 por mês. Ou compra uma licença vitalícia anual. Né? Então, tipo assim, existe hoje valores acessíveis. Eu costumo falar assim que você enfiar um preço de goela abaixo num cliente final, você realmente está dando liberdade para ele usar artimanhas. Né? Desde a época do DVD eu já falava isso. Né? DVD não pode ser pirata, tem que ser original. Vai comprar um DVD original. Naquela época era absurdo. Né? Com o tempo foi ficando tão acessível que ninguém mais comprava DVD pirata. Só que aí veio a multimídia, né? Veio a música online, aí atropelou os DVD, ficou para trás. Então, tipo assim, hoje está acessível. Não falei que agorinha mesmo falei que eu estava fazendo algumas imagens ali para editar umas propagandas, né? Para eu mesmo fazer fundir de quintal ali na internet, na empresa. E acabei assinando a licença de um mensal, de um software. Né? Por quê? R$39,90 por mês. Eu pago R$49,90 no Netflix para usar uma vez por dia, né? Uma vez por semana, sei lá, e não vou pagar a licença de um software para minha empresa. Então é a questão que você falou. O que o cara investe no iPhone só para tirar uma foto e não investe num programa para a empresa dele. O suporte que você tem de um sistema licenciado, ele é totalmente diferente de um sistema que não tem essa devida licença. Entendeu? E hoje tem possibilidade de você comprar licença do Windows até na Casa Bahia. Você entra no site da Casa Bahia, tem lá vendendo licença do Windows. Né? Então, tipo assim, acesso tem. Só não usa quem não quer mesmo. Tá fácil, então, né? Tá não fácil, tem desculpa, tá né? Não tem desculpa. E o melhor de tudo, né? Não seja um criminoso. Faça o que é certo. Nunca consciência tranquila. Mas a gente brinca assim, mas essa questão do respaldo, né? Como você falou, né? Se der um BO, tem que você recorrer, você consegue suporte, consegue assistência. O ponto crucial é o suporte. É isso. Entendeu? Não é nem questão assim de, tá fazendo errado. Porque eu acredito assim, o foco da Microsoft sempre foi assim, as grandes empresas mesmo. Né? Sempre pode ver que grandes empresas têm problemas se falsificar, essas coisas assim. Né? Já o usuário final não é o foco da Microsoft. Né? Só porque até com isso ela ganhou mercado. O Windows hoje atropelou o Linux. O Linux hoje é um software mais seguro que existe tudo, inclusive para servidor. Né? Alguns programadores preferem. Mas o Windows, nível mundial, ele é mais utilizado de quantidade esmagadora. E como que foi isso? Deixa o pessoal usar, eles vão se acostumar. Foi uma jogada de marketing ali, eu acredito, da Microsoft. Deixem eles usarem, entendeu? Eles vão se acostumar e pronto. Agora a gente tomou o mercado, agora coloca a licença ali acessível, pronto, todo mundo utiliza. Né? Então, quando você vai contratar um funcionário hoje, você tem conhecimento de computador, alguns são mais até exato. Tem conhecimento do Windows e Office? Tem. Então está contratado. Entendeu? Verdade, né? Eu não tinha pensado por esse ponto, não, mas os caras realmente deixaram de te acostumar ali, Exato. né? Viciou todo mundo ali, entendeu? Na praticidade, deixar você familiarizado, e aí depois, opa, agora... porque se você instalar o Windows hoje, você pode reparar que você termina de instalar o Windows, inclusive ele te dá a opção de você instalar sem ativar, sem licenciar. Durante a instalação do Windows, você já pergunta, você tem a licença ou vai licenciar depois? Né? Durante a instalação do Windows. Então você pode instalar o Windows. Não é errado você instalar o Windows. Não tem problema nenhum. O problema é que depois que você termina o Windows, você tem um prazo ali, ele vai te avisar ali na barra de tarefa, você tem um prazo para licenciar ele. Né?
O Windows Server, por exemplo, o Windows de servidor. Se você usa um Windows que não é licenciado no servidor, qual a garantia que você tem que aquele Windows está bem cuidado, né? Então, jeito de você utilizar tem. E vou dizer que é errado? Cara, não, desde que você não craqueie. Tá usando ali, entendeu? Só que você vai ter uma limitação. Por exemplo, tem o Windows gratuito. O Windows Home, por exemplo, é um Windows limitado, né? Aí quando você vai usar a rede ali, você vai ver que tem algumas ferramentas que ele não tem. Então, tipo assim, a Microsoft, ela realmente fez uma jogada assim, de ganhar mercado, que eu acho que muita gente não pensou nisso. Deixa as pessoas utilizarem, joga algumas versões gratuitas, né? Ganha mercado. E aí hoje dominou. A Ideal Suporte está localizada em Moraes de Laranjeira e Serra, mas até onde vocês atendem? Então, a gente tem cliente em toda a Grande Vitória, né? E algumas cidades vizinhas. Guarapari, tem até Minas, a gente tem cliente em Minas, né? Só que é por causa de uma extensão aqui, tem uma empresa aqui e uma outra empresa dele em Minas. E a gente também tem Santa Teresa e clientes em São Mateus. Então, assim, a gente não tem aquela limitação, depende do que o cliente precisa, tá? Então, tipo assim, dentro do Espírito Santo, a gente vai atender em todos os municípios, a gente balanceia o contrato, é viável para o cliente, viável para a gente. Existe o atendimento remoto exatamente para estar próximo do cliente, mesmo ele, né, estando distante fisicamente. E fora do estado também a gente está com alguns projetinhos aí. Já tá vendo, né? A Mais empresa não para para de frente. expandir, entendeu? E não para de pensar em novas soluções, né? Isso aí. Soluções. Eu acho assim que a parte mais confortável de ser cliente da Ideal Suporte é o fato de realmente você ver que a pessoa está interessada em solucionar o teu problema. Eu já conversei várias vezes com você sobre isso. Às vezes eu chegar com os pepinos, às vezes eu fico até sem graça. Porque eu chego assim com os problemas e falei, pô, lá vou eu encher o saco do Wes de novo. Eu já vou perguntar coisa que eu sei que pra ele é idiotice, porque ele entende, eu não entendo. E aí chega lá, você tem 10 soluções diferentes para cada problema. Que é muito simples, você fala de forma muito simples, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para se adaptar com isso aqui, dá para usar, compra esse equipamentozinho aqui, ó, faz isso aqui. E às vezes é umas coisas que eu acho que às vezes eu falo, poxa, eu acho que nem é do nicho dele, mas eu vou lá perguntar assim mesmo. A gente tem esse cuidado na hora de lidar com o cliente, né? Porque, tipo assim, a gente é especialista naquela área, mas o cliente é não. Então, às vezes, chegar no cliente, meu computador não está funcionando de jeito nenhum. Era só apertar um botão. Tá, mas o cliente não tem aquela noção. Existe um botão atrás da fonte ali, que às vezes, mesmo você apertando o botão da frente, ele não liga, tem que ligar atrás. O cliente não tem essa noção. Então, às vezes, você está indo lá no cliente só para apertar um botão. Mas porque você já sabe qual botão tem que apertar. Você já sabe o comportamento do equipamento, por que que não está ligando, né? Então, tipo assim, esse cuidado a gente tem que ter sim na hora de lidar com o cliente, porque o cliente está pagando exatamente porque ele não sabe fazer. Se ele fosse especialista, ele não contratava a gente. Então, é esse o pensamento que a gente coloca dentro da empresa, com os funcionários. O cliente está contratando porque ele quer ter um especialista próximo dele. Se ele fosse, ele não contrataria, né? E é outro padrão também que todo mundo tem, né? O cliente é que paga teu salário. Então, vai lá apertar o botão para o cliente. Vai lá trocar um cabinho de energia para ele, entendeu? Eu já fui chamado num cliente por causa de um disjuntor desligado, né? A internet não está funcionando, tá todo mundo aqui reclamando, alguns computadores não ligam, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, fui verificando o que estava acontecendo, deparei com o disjuntor desligado. Liguei ele, o switch saiu ligando, a estrutura saiu ligando, tudo, o computador ligando, igual um passe de mágica. Mas o cliente, na correria do dia a dia dele, ele não está ligado a isso. Não está. E você está ali para isso. Está muito mais familiarizado, né? Muito mais simples, é muito mais claro na tua não cabeça, existe né? pergunta boba para o cara de TI. Isso aí não, por mais que o cara ache assim, rapaz, vou incomodar com ele. Uma das coisas que eu mais tenho falado com meus clientes ultimamente no WhatsApp é, não, você não incomoda. Porque o cliente, não, vou te incomodar mais uma vez aí. Não, estou sendo chato. Não, não incomoda. A gente está ali para responder as perguntas, para tirar as dúvidas. Entendeu? E que bom que a gente está preparado para responder. Imagina se o cliente soubesse perguntar e a gente não saber. Peraí, deixa eu pesquisar aqui e a gente fala. Entendeu? Tem que estar preparado. Já está chegando aqui no final do nosso episódio de hoje. E eu vou pedir justamente para você falar com a nossa audiência, aquelas pessoas que querem contratar o serviço de suporte e querem visitar aqui
A tua sala que passou recentemente por uma reforma foi muito bonita, ampla. Ó, tá coisa linda, tá coisa linda. Eu queria que você falasse com ela como que faz para que elas entrem em contato contigo. Se precisa agendar um horário, como é que funciona. Eu sei que você tem um site, tem redes sociais. Então, vende seu jabá, fala com o seu Vamos público. lá. Então, a gente tem alguns canais sim de atendimento, tanto no site quanto questão de redes sociais, mas eu sou aquele cara um pouquinho mais antigo. Eu prefiro o contato telefônico e marcar o corpo a corpo ali. Eu quero entender a necessidade do cliente. Então, a gente está disponível, assim, a visita, entender o local, entender a estrutura, ver a necessidade do cliente, se é contrato, se é avulso. A gente está aberto tanto à questão de atendimento avulso quanto contrato. A gente tem que entender a necessidade do cliente e fazer conforme a capacidade financeira dele, né? Então, a gente está fazendo aquela mágicazinha ali no meio de campo ali entre o fornecedor, o cliente e o trabalhador final, exatamente para entregar o melhor possível com o menor preço possível. Os nossos valores de contrato são bem acessíveis, a gente entende a necessidade do cliente de um computador até centenas de computadores, a gente avalia bem a situação do cliente, a quantidade de necessidade, e sabe qual é o nosso diferencial hoje? A gente não coloca multa contratual para cancelamento. Não coloca. Eu tenho falado isso com os clientes e eu reparo que nessa hora o cliente regala o olho. Porque o cliente está acostumado assim, ó, vou fechar um contrato com você de 2 anos, se cancelar em 6 meses, está aqui a multa. Não, a obrigação do cliente de fechar contrato, se você obrigar o cliente a manter um contrato com você, não é pelo serviço que você está prestando. Você não confia no seu trabalho. Então, eu confio no meu trabalho. Então, se eu chegar para o cliente e falar assim, olha, está aqui contrato de 1 ano sem cláusula de cancelamento. A hora que você quiser, é só me avisar 30 dias antes, está cancelado. Porque eu tenho que dar liberdade para o cliente para, se ele não estiver satisfeito, bater asas e procurar outra empresa, entendeu? E aí os clientes que se mantêm com a gente, os clientes que estão com a gente, me dá aquela segurança de que a gente está atendendo bem. Porque senão teria ido. Não tem nada amarrando o cliente a nós, a não ser o nosso serviço, a não ser o nosso atendimento. Então, eu costumo dizer que é o nosso diferencial máximo, é o nosso top ali dos top do nosso diferencial. Não coloco multa contratual nos meus contratos. Isso vai contra o que a maioria das empresas trabalham hoje, tanto na área de TI quanto qualquer tipo de prestação de serviço. As empresas se baseiam naquilo ali, até porque o contrato é a segurança da empresa. Então, a segurança da minha empresa é o serviço bem prestado. Olha, depois desse episódio, se você ainda tem dúvidas sobre soluções tecnológicas, se o seu negócio precisa ou não desse tipo de serviço, eu não sei dizer para você o que vai te convencer, não. Porque o que eu vi nesse episódio aqui é um profissional que confia no seu trabalho, que acredita no que ele faz. Como ele deixou bem claro aqui, né? Ele não é um vendedor de equipamento, a Ideal Suporte não é uma empresa que vende equipamento, mas sim uma empresa que presta serviços, ou seja, uma empresa que soluciona de fato, que preza aí pela segurança e pelo bem-estar tecnológico, digamos assim, da sua empresa, para que tudo flua, para que tudo funcione. Ou seja, é o teu parceiro para fazer a máquina tecnológica da sua empresa funcionar, para que você ganhe dinheiro. Então eu vou deixar todas as redes sociais da Ideal Suporte na descrição. Nós também, enquanto ele está falando aqui, está passando, você está vendo aqui as nossas redes sociais dele, e eu vou pedir a você que, claro, você vá lá seguir, mesmo que o Ed falou que ele gosta do contato por telefone, mas sigam lá nas redes sociais, porque lá você vai chamar ele para bater esse bate-papo por telefone. Então lá você vai ter acesso ao telefone dele para você fazer o seu orçamento. E o Ed, mais uma vez te agradecer pela parceria. Para quem não sabe, o Ed que cuida, lógico, de toda a parte de tecnologia nossa aqui, quando dá o BO aqui no nosso computador, quando dá o BO aqui nas coisas aqui, é ele que soluciona a questão das câmeras aqui do prédio, daqui tudo, é ele que também soluciona tudo, é ele que permite que a gente durma tranquilinho, sabendo que tá tudo seguro, tá tudo em paz. Que show! Tá tudo show. Então, assim, te agradecer mais uma vez por essa parceria e tomara que a gente continue parceiro por muitos anos e a Bussolano TV vai estar sempre aberta para você, para sua esposa, Joelma, que a gente comentou aqui, mandar um beijo, um abraço para ela. Na próxima a gente vai fazer um outro episódio contando com mais detalhes, né, toda a trajetória de vocês, que é a história muito bonita, mas a gente deixa isso para uma outra ocasião, que hoje a gente quer de fato conhecer Ideal Suporte e saber que
essa empresa já faz a diferença aqui no Espírito Santo e vai fazer ainda mais diferença, porque é uma empresa que não para de buscar tendências, soluções, está sempre se reinventando. Eu acredito que hoje o diferencial que você falou aí é a questão do contrato, é um diferencial, mas eu acredito que o diferencial da Ideal Suporte é esse zelo, esse cuidado realmente com o cliente, de não querer meter a faca, de não querer sangrar, mas de fazer o cliente entender que é uma prestação de serviço que é importante para ela, mas que paga as suas contas, que é o que você faz, mas que dá para ser justo para todo mundo. Exatamente. E ninguém precisa sangrar. Wed, mais uma vez, obrigado de verdade. Gente, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.